Glória a Deus. Pai do Senhor, meus irmãos. Mais um dia aqui, graças a Deus. Começando mais um programa Espaço Missionário. Hoje com presenças ilustres. Estamos aqui com a irmã Rosana. Glória a Deus. Pai do Senhor, irmã Rosana. Deus abençoe a todos. É um prazer estar novamente aqui contigo. Oh, glória. E com todos que estão nos ouvindo, nos assistindo. Amém. Deus é fiel. Meus irmãos, hoje um programa muito especial. Daqui a pouquinho a gente vai conhecer. Já sabem quem é o convidado, mas daqui a pouco a gente vai conhecer um pouquinho melhor nosso convidado especial dessa noite. Meus irmãos, o pastor Marcos hoje está lá na Igreja Missão Serviço do Rei Jesus, na sede. Nós temos a reunião mensal dos obreiros, né? Oração, reunião. E o pastor Marcos, como um dos dirigentes ali, né, da nossa sede, ele, do corpo diretivo, ele precisou estar ali e nos deu essa missão, né, de estar aqui hoje como âncoras do programa. Estou muito bem acompanhado com a minha irmã Rosana, uma bênção. E eu vou seguir, né, conforme o pastor faz, que é começando lendo a palavra de Deus. Eu vou ler lá em Isaías, capítulo 61. Aleluia. E são os 3 primeiros versículos, amém? Nos diz assim a palavra do Senhor: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, vestes de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. Aleluia, glória a Deus. Essa palavra hoje, meus irmãos, vem de encontro ao tema dessa noite. Hoje nós vamos falar sobre igreja sem paredes. E o nosso convidado de hoje, já sem muitas delongas, pastor Carlinhos, da igreja Quadrangular, ali de Barueri. Qual bairro ali mesmo, pastor? Vila Pindorama. Vila Pindorama, exatamente. Pastor Carlinhos, por favor, fique à vontade para cumprimentar hoje nossos ouvintes. Quando for falar, se quiser olhar para essa câmera aqui, fica à vontade. Tá ok, bom? Quero agradecer pelo convite, Diácono Fernando. Glória a Deus. Pela igreja, né? Missão. E louvando a Deus por estar com vocês, né, nesse podcast. E que tenho certeza que será uma grande bênção para a vida de cada um. Amém. Glória a Deus. E tem uma peculiaridade bem interessante aqui, meus irmãos, essa noite, que estamos aqui entre irmãos em Cristo, mas também estamos aqui entre tio e sobrinha, família. Glória a Deus. Tenho o prazer de estar com o meu tio, Glória a Deus. pastor Carlos Alberto, mais conhecido como pastor Carlinhos. É uma honra estar contigo. A honra é nossa, né? Viu? E saber todo o legado que o Senhor tem, né? Me apresentado. E eu tenho seguido assim, a risca, né? A risca todo o aprendizado que o meu tio tem e que tem passado para nós. Eu louvo a Deus porque o Evangelho, ele é um legado, né? Ele é um legado. Eu sempre falo na igreja que os pais, eles educam, mas o Evangelho transforma. Então, quando se diz ensina a criança no caminho que deve andar até a fase adulta, que ele não vai se desviar. Mas chega no momento que ele escolhe. Então, se o Evangelho não for o diferencial, ele pode deixar de estar com Jesus e optar por um outro caminho. Então, o Evangelho, ele muda mesmo. Nossa função é ensinar as crianças, né? E depois lá na frente o Senhor mantenha lá no caminho. Que bem, quando o Senhor falou de legado, veio esse versículo mesmo ao meu coração. E agora, o Senhor falando, veio assim a responsabilidade quando se fala, né, de um chamado pastoral, quando se fala, né, de deixar um legado, porque o Senhor disse, haverá uma escolha, né? Que essa escolha possa ser, como a irmã Rosana acabou de falar, se baseando na vida, né? Porque a palavra do Senhor, ela fala muito mais de obra, de atitude, do que de qualquer outra coisa, de seguir os passos, né? De seguir no caminho, de andar, de ser firme. O apóstolo Paulo falou, né, que para nós é uma
é como uma corrida, né? Então fala muito mais de atitudes do que de qualquer outra coisa. Eu vejo assim. Até pastor. porque, Fernando, a gente entende assim: quem se resolve com Jesus, está resolvido com Jesus de verdade mesmo. Ele se converteu ao Senhor mesmo, ele está firmado no Senhor. Não existe volta. Eu costumo dizer que pessoas que deixam o caminho do Senhor é porque ele não se resolveu com Deus, ele não tem uma estrutura, ele não se aprofundou em Cristo. Então é natural que chega lá na frente, as ofertas são maiores, e como ele não tem a bagagem, e aí Jesus fala o quê? Baseado naquela parábola, né? que ele informa: a casa edificada sobre a areia. Então a casa é igual, tem tudo que a outra tem, os ventos correm, os rios também, tudo que acontece com uma acontece com a outra, mas a base, que é Jesus, a rocha, não tem. Então é importante que quem está aqui nos ouvindo e participando do podcast saiba que a estrutura de alguém que entrega a vida para Jesus é esta base em Jesus. Não é somente ouvir de Jesus, é caminhar com ele. Isso é muito fundamental. Glória a Deus. E aí quando eu falo desse exemplo de pastor, é porque às vezes a gente ouve, mas eu creio que é isso mesmo que o irmão falou, porque se você está firme com Jesus, independente da circunstância, você não vai olhar nem para a direita nem para a esquerda, você vai olhar para o alvo, que é Cristo, né? Assim como o apóstolo Paulo nos ensinou. Porém, existem algumas situações que o povo se baseia no líder, né? Acho que na maioria das vezes. E se existe uma referência que não seja tão boa, pode acontecer da pessoa se desanimar e acabar se afastando. Sim. E acabar isso depois lá, acho que no grande dia, haver, né, uma cobrança por parte do Senhor em relação àquelas almas, né? Eu estava lembrando aqui de uma questão há uns anos atrás, quando surgiu uma bifurcação semelhante a esta fala. E alguém disse assim: mas você não vai acompanhar X pessoa? Falei, não. Por quê? Porque o mesmo Cristo que está levando ela para um caminho é o mesmo Cristo que está comigo aqui agora, né? Então significa que eu estou bem alicerçado. Então aquele líder, ele pode decepcionar. E é bom que os participantes saibam isso. Nós, olhando para homens, viveremos decepção. Mas quando você olha para Jesus, você acabou o problema. Há exemplos de Pedro lá nas águas, né? Se é o Senhor, manda ter contigo. Sou eu, Jesus falou. E ele foi. Então, Jesus garante andar sobre as águas. Agora, se eu estou com a minha fé apoiada na pessoa, que não é errado. Você é um líder que você se espelha. Mas não pode esquecer que o fundamento está em Cristo. Isso é muito importante. E até estendendo mais aqui, né? Eu me lembro do Davi. Davi, aquele meninão lá, servindo Saul e tal, ele se espelhava no Saul. Saul era o máximo, era a pessoa que ele mais se, né, gostava de olhar, ele aprendia com o Saul. Mas um belo dia foi chamado lá, o que o Saul faz? Pega uma lança e arremessa contra ele. E se não for a mão de Deus, ele teria perecido naquele dia. Então Deus, mais lá na frente, escolhe Davi para tomar o lugar de Saul. Então você vê que aquele a quem a gente espelha, a gente almeja, a gente tem como nosso modelo, ele pode nos entristecer. Mas se você tem o Senhor, você acaba voltando o teu olhar para Jesus e aí fica tudo legal. Glória a Deus. Rosana, deixa eu te falar. Você tem o seu tio por parte de pai ou por parte de mãe? De mãe. De mãe. De mãe. Então, vocês já congregaram juntos quando você era mais jovem, em algum momento? Eu creio que na mesma igreja só bebê, né? Só. Depois o senhor foi para Barueri e nós ficamos em Carapicuíba. Mesma igreja, né? Sim. Só que cidades diferentes. Você servia a Deus numa filial, né? Numa congregação. Faz pouco tempo, né? Faz pouco tempo. Ela falou que ela era bebê. O pastor já começou falando aqui, Fernando, não vai me perguntar qual era o tamanho da... Ou então ele vai entregar a minha idade. do caminho de Emaús, que eu não lembro. Ou vice-versa, né? E o que você lembra dessa, assim, depois não de criancinha, né, mas aí no dia a dia de vocês estarem juntos, assim, tem alguma coisa que você lembra de referência? Sim. Que marcou? Sim, né? Eu me lembro que todas as vezes que o meu tio ia na minha casa, sempre ele pegava o violão e virava um culto. Ele e minha mãe cantavam muito, meu pai.
Tanto que eu tenho em fita cassete gravada as músicas, né? Meu Deus. Olha. E o tio, ele começou a trabalhar com louvor. Não tem essas coisas Muito aqui forte, não, né, né? diretor? De fita cassete, não, pra gente pôr Gente, aqui, agora não. eu tô entregando a minha idade, tá? Fita cassete. Não. Até o final do programa vocês descobrem. E já que é pra falar de coisa antiga, Pode falar. é um pouquinho de naftalina aí, né? Meu contrabaixo, sabe, o meu primeiro contrabaixo que eu toquei aqui na Quadrangular Jacob de la Riva 164, foi um balde de lixo, aqueles azul pintado de amarelo lixo, de Sei, boca pra baixo. sei. Eu furei o fundo, coloquei uma corda, um cabo de vassoura com a fenda na borda, com a vela no bolso, eu passava a vela na corda e tocava o baixo. Tipo, como se fosse um rabecão. Bem Isso. artesanal. Era o baixo. Meu Você vê que coisa? Deus, pastor. Né? O primeiro instrumento que eu aprendi foi uma tábua dessas ripinhas de cama, Sei. que eu fiz o quê? Coloquei 6 arames, preguei, risquei como se fosse o braço do violão, ficava com os dedos até piridado. Eu aprendi a tocar assim. Quantos anos isso, pastor? O senhor lembra? Assim, não quantos anos atrás, quando o senhor tinha? 1975. Pouco tempo, É né? 11 anos, 9 anos antes de eu nascer. Olha só, Nasci em foi muito 84, tempo. certo? Então, e hoje a gente vê hoje os jovens da igreja com pedaleira, com guitarras, né? Uma estrutura boa, né? Maravilhosas, Tem tudo do bom e do melhor, né? Mas, lembra do legado? Sim. Então, isso passou para as gerações, né? As pessoas foram melhorando, crescendo. E é isso. Vida com Jesus é sempre novidade, né? Não é ficar parado no tempo. Com certeza. A gente tá até falando sobre isso lá no seminário, lá na sede da Igreja Missão Serviço de Jesus, nós estamos fazendo um seminário, estamos no 2º ano, pastor. E falando sobre a pós-modernidade na igreja. Não tem problema nenhum a tecnologia, essas melhorias, né? O que não pode realmente é deixar essa influência mundana intervir, né? Acho que esse não pode perder a essência. Mas o que o senhor tá falando tem muito sentido. E aí, pastor, para entrar então mais aí na sua vida, você já nasceu em berço evangélico? Não, o senhor depois teve um encontro com Cristo? Eu, em 1970, cheguei aqui em São Paulo, né? Vim do Paraná. Em 70, em 73 eu estava já na igreja. Fiquei 2 anos na igreja. Em 75 fui batizado. Então, com 6, 7 anos, ainda não tinha Jesus. E a minha família veio por uma situação delicadíssima, né? E sempre as mulheres, né? Eu acho que eu falo na igreja que as mulheres são a maioria, né? E minha mãe veio para Jesus e trouxe todo mundo. Olha. Então a gente estava ali, servindo a Deus. Mas eu, com 7 anos, mais ou menos, eu comecei a servir a Deus. Assim, entender um pouco das coisas de Deus. Eu fiquei 2 anos na igreja. Geralmente a pessoa vem para a igreja, já recebe Jesus, é batizado, já vai para o trabalho, né? Não, eu fiquei 2 anos numa galeria, até hoje existe a igreja lá, só olhando por sobre, e não descia, não falava, era muito tímido. E depois, quando eu fui para tocar esse contrabaixo aí que você diz, rabecão, nossa, parecia que eu estava no outro mundo. Então você percebe que quando Jesus tem um plano de salvação, ele escolhe a gente do jeito que a gente é, né? E a gente nunca imagina o que será. Mas nas mãos do Senhor, pode ficar tranquilo, tudo funciona. Glória a Deus. E era lá na igreja quadrangular, né? Jacob Mandela Livre. Aqui em Carapicuíba. E você também, Rosana, aceitou Jesus? Ou você nasceu em berço evangélico? Eu já nasci. E você sempre foi da igreja quadrangular também? Quadrangular, depois eu mudei, fui pra igreja africana. Olha. E depois eu voltei pra Carapicuíba e fiquei na missão Serviço do Rei Jesus. Foi pra igreja africana, você diz? Lá em São Paulo. Lá em São Paulo. Lá em São Paulo. Ah, tá. Porque era mais próximo do trabalho, né? Eu trabalhava muito. Entendi. E não dava tempo de chegar em casa, então a igreja que era mais próxima era ela. Porque Legal. até chegar em Carapicuíba já tinha acabado o culto. Eu tenho uma lembrança da igreja quadrangular, pastor, do encontro com Deus, que eu e minha esposa fomos convidados pelos nossos padrinhos de casamento, o Jefferson e a Mari. Se eles um dia assistirem esse episódio, beijo pra vocês, meus padrinhos abençoados. E eu e a Jennifer, minha esposa, os dois estavam afastados quando a gente se conheceu na faculdade. E aí, ela se esforçando para voltar aos caminhos do Senhor, a gente recebeu esse convite. E, pastor, foi um divisor de águas assim na nossa vida.
Foi algo tremendo, principalmente na vida da minha esposa, que ela aceitou Jesus muito jovem, mas nunca se firmou. Eu não, já aceitei Jesus também muito jovem, mas já cheguei a servir a Deus em missões, pregava a palavra, fiz bastante coisa, estudei muito também, a palavra do Senhor, então eu tinha mais base, ela não. E ali, pastor, eu percebi que Deus amadureceu a vida espiritual dela em 2 dias ali de encontro, uma forma sobrenatural, assim, questões que ela tinha, Deus libertou ali. Então, assim, um poder muito grande. A gente tem um carinho enorme pela Igreja Quadrangular por causa disso. E sabemos que é uma igreja séria, sabemos que é uma igreja, né, que realmente segue, né, o que está na palavra de Deus. E a gente é muito, assim, tem muito carinho pela Igreja Quadrangular. O senhor, acho que é suspeito de falar, mas o senhor, então, aceitou Jesus lá, sua família. Com 7 anos, o senhor começou a ir para a igreja, ficou 2 anos... Aí até ser batizado. O senhor se batizou com 9, 10 anos, é isso mesmo? Uns 9 anos mais ou menos. 9 anos mesmo. E nem foi aqui. Foi na nossa sede nacional na Barra Funda. Na Rua Barra Funda, Praça Larra Bilac. E como que é essa questão do batismo para criança? Porque eu lembro quando eu aceitei Jesus, tinha 16 anos. E assim, já tá na idade para se batizar, mas você veio do mundo. Eu tinha, né, vícios, eu era bem perdido assim, pastor. E o meu pastor na época... Ele falou assim, Fernando, Deus tem um chamado na tua vida, eu não poderia fazer isso sim, qualquer um, mas Deus tem um chamado na sua vida, eu vou deixar você se batizar já. Então eu me batizei muito rápido também, aceitei Jesus, acho que 2, 3 meses eu tinha me batizado, e não era esse costume da Assembleia de Deus no Ministério de Belém. E como que é lá, hoje uma criança de 9 anos, ela pode se batizar se ela quiser? Como que funciona? Ela pode se ela tiver consciência, né? Entendi, é caso a caso mesmo. Não é qualquer pessoa que pode, mas ela tendo consciência, sabendo o que quer fazer. E os pais estão autorizando naturalmente. E há uma fala aqui que a gente... É bom comentar aqui nos amigos do podcast, até porque Missão, o Serviço do Rei, trabalha bastante em evangelismo, né? Com certeza. E há uma vertente assim. Poxa, se uma criança de 9 anos, ela pode, todo respeito aqui, servir ao tráfico. Ela pode ter consciência de fazer uma coisa pro tráfico. Ela não pode ter consciência de ser batizada nas águas. Entendi. Entendeu? Então, se ela tem cabeça para fazer uma coisa ruim, ela não pode optar por ser batizada nas águas. Alguém me disse assim, meu filho não pode ser batizado porque a idade dele não permite. Mas ele foi repelido, combatido, dizendo, mas seu filho faz uma série de coisas que, se fosse ver, ele não poderia fazer também. Então, é muito da consciência. A criança tem que... ela está sabendo o que está fazendo, né? Se ela está sabendo o que está fazendo, os pais têm base na palavra, então, por que não? Perfeito. Né? Por que não? Perfeito. E junta o chamado, junta, né? Acho que o chamado foi também o diferencial. Eu imagino. Porque quando a gente estava trabalhando na igreja, ali sem se envolver no momento, mas a gente tinha aquele espírito voltado, né? A música para mim foi sempre carro-chefe, né? Então não tinha como. E eu falei, não, para eu fazer qualquer coisa na igreja, eu preciso estar acertado com Deus, batizado nas águas e tal. Benção. E aí os pastores na época, né, falaram, não, vamos ser batizados sim, vai ser batizado. Aí minha mãe falou, não, você tem certeza que está fazendo? Sei, tenho certeza. E nunca mais. Alguém pergunta para mim nos dias de hoje, você continua ainda naquela igreja do Evangelho Quadrangular? Eu falei, continuo naquela igreja Quadrangular. Porque o Cristo da tua igreja é o mesmo meu, é o mesmo nosso. Aleluia. Só vai mudar só os compartimentos da casa, né? Exato. Mas o reino é o mesmo. Amém. É isso mesmo que eu ia perguntar. Dentro dessa sua timidez, depois que você descobriu ali aquela vocação pra música, na verdade já tinha vocação antes. Ali só despertou mais. Só despertou. E aí foi soltando a timidez ou foi, assim, processo? Foi processo. Acho que na vida a gente tudo é processo, né? Eu me lembro que uma vez eu treinei tanto para cantar um louvor. Acho que eu cantei meio, né? A missionária Laura na época. Ela cuidava de crianças. Missionária espetacular. O senhor já levou há anos atrás. E ela chegou e disse para a igreja assim, a igreja lotada, né? Gente, o Carlinhos vai entoar uma canção. Eu falei, meu Deus, entoar é muito forte. E agora? E eu com o violãozinho na mão, falei, entoar. Aí eu fui pra frente, parecia que eu tava em alto mar.
que o barco tava balançando. Meu Deus. Na época eu não tinha gravado O Vento Balançou, né? Mas eu tava balançando. Literalmente a música. O chão não tava me ajudando. E os acordes, que eram 3, que era o famoso acorde de dó, né? Primeira, segunda, terceira. Meu Deus, onde foi parar os acordes? Mas eu cantei, mas um medo, um pavor. Mas eu louvo a Deus pela vida dela, que naquela noite eu cantei aquele louvor. Depois foi pegando gosto. Aí eu comecei a entender que, como processo, tudo tem que ser preparado. Para Deus não pode ser qualquer coisa. Verdade. Né? E a gente não pode estar lá na frente também para fazer coisa ruim. Tem que ser de qualidade, né? Com excelência. Aí depois comecei a treinar, como eu te falei no início, da madeirinha e tudo, para que eu fizesse uma coisa legal. Mas foi assim, aos poucos, né? E eu não digo que eu toco alguma coisa assim, não. Aí eu faço um pouco, né? E maestro. Vamos faz tentar, com gosto, né? Maestro. E foi de família herdou esse dom? Não, porque minha mãe não tinha assim nada que voltasse pra música. Nem cantava? Nada. Meu pai também não tinha ninguém em casa. Olha. Né? Hoje é ao contrário, né? Hoje tem o Rafael, que é meu filho, que toca, grava, estuda, etc. Tem a Vitória, que canta na igreja também. E eu vejo neles uma coisa minha neles, né? E distinta em um e o outro. Então eu fico contente, porque aí eu volto na palavra legado. Entendeu? Eles têm isto, fazem com excelência, procuram fazer o melhor, mas assim, sempre olhando pra gente. Então hoje eu fico feliz, né, de saber que de repente o Rafael tá tocando num teatro municipal, ele chega em casa contando coisas maravilhosas. Qual é o instrumento dele? Ele é guitarra, né? Mas ele toca qualquer instrumento, né? Mas no teatro municipal apresenta a Orquestra Sinfônica, Estado de São Paulo. E nesse caso, nessa orquestra, nesse dia de teatro, eu não lembro agora o cantor que foi, se reservou para ele, né? Aí fizeram a montagem dos instrumentais ali no teatro. Teatro lindo, maravilhoso, né? Poltronas confortáveis. Sim. E ele estava tocando. E ele trouxe para mim um vídeo. E falei, pai, tá vendo do ladinho ali? Entendeu? Então, quer dizer, a gente fica feliz. Benção. Porque como diz uma frase, né, que eu gosto demais. A herança você entrega ao seu filho, mas ele vai usar e vai gastar. O legado não. O legado ninguém tira. Então, quando eu vejo na Vitória e no Rafael, esse legado de cantar, de tocar, de fazer as coisas na casa de Deus, é uma coisa que pode passar o que for de tempo. Ninguém tira. Glória deles, tá neles. Aí é lógico, né? Se for colocar o Rafael perto de mim hoje, ele toca muito mais do que eu. Não tenha dúvida, né? Porque cumpre a palavra, né? Ele é aquela flecha que você lança para mais adiante e chega a distâncias maiores, né? Mas a gente fica feliz. Glória a Deus. Saber que estão fazendo coisas que até é melhor do que a gente. Nem é pai coruja não, né? Não é carinha dele. Ó, e que eu me lembro muito Pastor Carlinhos, voltado para música, ministração de louvor, assim, impecável, né? Bem assim, ele preparava muito os músicos, tanto espiritual quanto ali nos estudos. E a pastora Solange no teatro, com os musicais. E aí, como foi essa volta para pastorado? Olha, o pastorado, ele nasceu assim. Na verdade, eu nunca tive pretensão, ideia, vontade. Nunca tive. Porque eu sempre fui aquele obreiro, assim, que atento ao que o meu pastor precisava. Sempre. É mais ou menos Eliseu com Elias, sabe? Que estava ali disposto a fazer qualquer coisa. E aí tocando, cantando na igreja, né, como você falou, se esmerando no louvor, sempre tive aquela ideia de fazer o mais perto do original, isso que era legal, e as pessoas trabalhavam demais para fazer. E a esposa, né, a pastora, fazia o teatro Maranata. Inclusive até o Jefferson participou muitas vezes desse. Isso, pastor Jefferson. Ele e a esposa, né? E o nosso teatro, ele tinha 50, 70 pessoas. Só de elenco. Então, quando fazia uma peça teatral,
por exemplo, uma peça muito que marcou, Que Tem em Tuas Mãos. Que Tem em Tuas Mãos. É uma peça de uma pessoa que escreveu isso e nós fizemos na igreja. A igreja estava lotada, mas tantas pessoas entregando a vida para Jesus que eu subia nos bancos e ia colocando as mãos, porque não dava para chamar para fazer a profissão de fé. Glória a Deus. E o pastor da igreja ficou olhando aquilo ali. Nossa, vocês têm um talento, você, tua esposa e tal e tal. Essa peça foi pro teatro de Barueri e superlotou. E a gente na coxia lá e preparando tudo, cortina fechada e o palco marcado, aquela coisa toda. Abriu a cortina e começou a peça. Que peça maravilhosa. Só que a gente não sabia quem estava no auditório. A autora da peça. A autora da peça? A autora da peça. Deus. Porque quando passou, nós fizemos a peça na Rua Ivani Maria Paz, na igreja, alguém passou para ela. Isso, ela sabia que ia acontecer no teatro. Ela foi. No término do teatro, daquela apresentação, ela foi lá, na coxia. Quem é a diretora? Aí chegou na esposa. Olha, tá de parabéns, aquela coisa toda, que coisa bacana. Vocês interpretaram como se eu tivesse ali revendo o que eu escrevi. Olha. Então, a gente começou, ela no teatro, eu na música, e fez essa parceria. Aí chegou no ponto do chamado. A gente foi muito de criar equipes de louvor, nunca ficar uma equipe só. Porque sempre assim, né? Quando alguém não pode, aí a banda fica desfalcada. Então sempre trabalhei em preparação. Aí um belo dia, o meu pastor me chama. Eu estava dando aula, tinha uma escola chamada Os Levitas, então estava dando aula. A gente dava aula de violão, de teclados, etc. Aí ele me chamou e falou assim: eu tenho que fazer uma mudança. E essa mudança é que você não vai continuar mais como ministro da música. Eu vou colocar outra pessoa. Assim. Surpresa. E ele disse: eu tenho o direito de fazer isso. Pastor da igreja. E ele fechou os punhos assim como estou fazendo e bateu na mesa. Bateu mesmo. Só que quando eu estava na escola e eu recebi esse telefonema, o senhor falou para mim: quando você estiver diante do governador, coloca uma faca no teu pescoço. Não abra a sua boca, mantenha em silêncio. Mas eu não sabia o que se tratava. Depois do almoço, fui de manhã. Cheguei lá, ele disse isso. E eu fiquei lá. Silêncio total, ouvindo ele falar. Mas ele era meu Saul, vamos dizer assim. Sim. O meu respeito era para ele. Aprendi com ele tanta coisa. O que faço hoje é um legado que deixou para mim. Aí, naquela ocasião, meu Deus, eu fiquei quieto. Fala alguma coisa. Se defenda. Eu não preciso. E quanto tempo, pastor, estava na frente do trabalho até chegar nesse dia aí? De 79 até 1998 ou 99. Nossa, quase 20 anos. Aí ele falou: não, que eu vou mudar, eu vou trocar. Ok, fiquei quieto. Aí falou assim pra mim: quem tá participando do podcast aqui, é interessante você saber disso. Por trás de um terremoto, de uma grande avalanche, sempre tem um trabalho refinado do Espírito Santo. E que você não sabe. Aleluia. Você não tem noção. Deus está preparando você para um salto maior. Mas a gente não sabe. Eu creio. Aí eu peguei, fiquei quieto. Você vai ficar no púlpito sentado, não vai falar uma palavra. Só se eu pedir. E a igreja olhando para mim no dia de domingo. E vendo outra pessoa. Eu tinha tudo para ser a pessoa mais rebelde do mundo, mais encrenqueira do mundo, tumultuar a igreja, fazer o que tivesse a fazer. Mas fiquei quieto. Eu imagino que o irmão tenha recebido alguma sondagem de outras igrejas, ou não sondagem, mas portas super abertas, sim, né? Que a gente vê muito hoje em dia, por muito menos a pessoa... E pessoas da igreja dizendo assim: se você abrir uma porta, a gente vai com você. Olha só. Nossa, falei: não, o nosso pastor tá ali, ó. Glória a Deus. Respeito, né? Nosso pastor tá ali. E acima de tudo,
preocupado com facção, que é algo totalmente maligno, E né? o pecado de rebelião é Pecado de feitiçaria, né? rebelião. É absurdo, é muito pesado. Então eu não vou ser Bíblia feiticeiro. condena. É isso. Mas aí. eu falando aqui agora é confortável. Mas e Mas lá? vivendo na fornalha Meu No Deus do momento céu. é uma coisa assim que você entende que a obediência prevalece. É como diz um judeu, né? Ao invés de ler pela fé, Noé fez isso, pela fé, Moisés. Leia assim, pela obediência, Moisés fez isso. Sim. Sim. A fé, ela é casada com a obediência. E o que aconteceu? É porque se você não tiver fé, você Não vai obedecer. você vai falar, pra que eu vou obedecer, Entendeu? né? Você não E a Bíblia crê? fala Não vai que acreditar Abraão, nas sem coisas. saber para onde ir, ele obedeceu. Sim. Isso é fé. Fé Glória é a Deus. obediência, né? E para chegar na resposta aí, É. um belo dia, tô lá, não faça nada, não fala nada, não... só se eu te pedir. Opa. Aí eu cheguei, tava na minha casa um belo dia e veio uma senhora, moradora próximo de casa, desesperada, Rô. Meu marido vai me deixar, vai vender a casa, não sei o que, brigas. Aí a esposa falou assim, a pastora falou assim, o missionário tá na sala, entra, vamos falar com o missionário. E eu tava na sala, ela entrou, contou a vida dela, tudo. Eu falei para ela assim, quarta-feira que vem agora, às 8 horas, haverá um culto aqui na garagem, você está convidada. Aí a esposa olhou do lado da cozinha para mim assim, como assim culto? Se a garagem, ela vendia coisa de bazar, tem um bazar. O que você fala? E ali nasceu. Nós tiramos o bazar, colocamos uma mesa, né? Algumas cadeiras emprestadas da minha sogra. E aquela mulher aparece. Ela podia não aparecer. Ela foi. E eu ali com a mesa, com a minha Bíblia, parecia que eu estava pregando para umas 200 pessoas. Glória a Deus. Fiz a oração da fé, aquela coisa toda. Como obreiro, né? A gente, né? E sempre evangelizando. Aí peguei a palavra e ela se confortou e tal. Recebeu a fé em Jesus e tal. Glória a Deus. Eu falei, olha, quarta-feira vai ter mais. Você não pode faltar. E daquilo começaram a saber que eu estava na garagem. E começou a vir gente. Aí o primeiro dia que eu fui falar com o pastor que eu estaria com um desejo de abrir uma congregação, ele olhou bem para mim assim, olha lá, hein? Não vai sujar o nome da igreja, hein? Com o contrato de aluguel. Ele podia falar assim, que bom. Não, ele foi mesmo duro. Mas essa dureza fez eu ser quem eu sou. E daquela garagem foi para aquele lugar. E daqui a pouco nós estávamos com 80 pessoas e ele lá em pé, consagrando o ambiente. Eu como pastor daquela hora. Glória a Deus. Você vê? Começou ali então o chamado pastoral. A gente entende assim que de repente nesses momentos difíceis era Deus dizendo assim, eu vou apartar. E o engraçado é que 2 anos antes, 2 ou 3 anos antes disso aí, ele falou para mim assim, você tem um chamado. Sabe que você pensa que vai viver a vida inteira tocando guitarra? Ou a vida inteira ensaiando coro, ou músicos? Tá bom, eu tenho um chamado. Porque você toca, você canta, você prega. Eu aqui, tô querendo tocar meu violão. Nunca aprendi a tocar o violão, ele falava, né? Mas não achei assim nada revelador para mim. Mas depois, lá na frente da igreja, já fazendo o que tinha que fazer, aí vinha esses flashes. Ele falava mesmo. Então, como é gostoso ter alguém que você submete, aprende a obediência por ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, e saber que naquela pessoa está o quê? O levar você a um chamado. E isso é importante. Então, quem está participando do podcast, o chamado não é sofrimento não, gente. É prazer. Lutas temos em todas as áreas profissionais. Tudo. Mas servir a Deus no propósito dele é melhor. Ganhar almas para Jesus não tem preço. A gente às vezes se desgasta para que outros se levantem, né? Isso que é benção. Glória a Deus. Ô, Rosane, a gente vai falar, né? O pastor falou aí, né? De ganhar almas. Daqui a pouquinho a gente vai entrar pro segundo bloco já.
E a gente vai falar sobre o trabalho que a gente fez lá juntos. Poxa, foi legal. Projeto Sem Paredes. Fantástico. É uma bênção, né? Sem Paredes. Igreja Sem Paredes foi... Acho que nunca tinha tido isso lá, né, Lá pastor? não, primeira vez. E assim, quando você saiu da garagem, pastor, e foi ali pro local, era no mesmo bairro que a gente tava lá ou era em Não. outro local? O bairro que nós estávamos no dia da Igreja Sem Paredes, sim. Mas a igreja aconteceu na Jardim Esperança. Jardim Esperança, que era onde o senhor morava. Onde o senhor mora até hoje. Tá. E quando nós fomos lá pra Pindorama, que é aquela rua que nós oramos na esquina da avenida e oramos ali. Era bem próximo dali. Ah, tá. A primeira Bem vez próximo. foi ali. Tá. E ali nós estávamos ali louvando a Deus. E tinha um salão que estava na avenida, que foi um depósito. Vocês passaram por um depósito. Sim, a gente orou lá com a dona do depósito. Exatamente. O Tom tá trazendo um testemunho aqui agora. Oh, aleluia. Fresquinho, né? Ela estava com as plaquetas em baixa, muito mal. E ela falou, tem que ir no médico agora. E o marido falou, não, deixa aí os meninos cuidando do depósito do meu pai. E nós vamos agora. Aí nós passamos. Nós estávamos bem na hora. Turma lá louvando a Deus e pregando. E o microfone bem alto e tal. Aí ela falou assim, o pessoal passou aqui e orou por mim. E eu fui pro médico. E quando eu cheguei no médico, já não estava sentindo sintomas da plaqueta. Eu creio. Aí o médico falou assim, você vai fazer o quê? É porque meu exame fala que a minha plaqueta tá baixa. Eu sei porque o Beto, né, meu irmão, ele tava com a plaqueta baixa, ele sabe o que é. Você fica desgovernado, você não tem força pra nada. E ela tava assim também. Aí o médico falou, vamos fazer um exame. E fez. Aí eu tive no depósito esses dias aí, ela voltou a me abraçar no meio dos clientes, dizendo assim, olha, agradece aquele pessoal bacana lá, porque oraram por mim e eu tô curada. Curada. Eu creio, aleluia. E chorou no meio do pessoal lá no depósito. Glória a Deus. Então, você vê que o trabalho de missões, né? Nesse projeto aí. Você parar esse corte e mandar pro pastor Antônio, aquele que entrou lá pra orar também. Então, isso é legal. Resposta, né? É uma resposta sim. Deus é fiel. Veloz. Deus é fiel. Veloz. Então, o evangelismo, nós falamos de tecnologia, né? Falamos. É excelente. Mas o corpo a corpo não tem... É gratificante. Não tem isso que supera, né? Pessoal que tá assistindo aí, depois pode mandar perguntas aqui, pastor Carlinhos. Ó, eu vou falar pra vocês, não sei se o diretor tá percebendo isso, Rosana, mas é muito parecida a história do pastor Marcos com a do pastor Carlinhos. Sim. É muito parecida. E o pastor Marcos fala exatamente isso também. Fala, não, é uma bênção, aqui a gente precisa, né? A palavra precisa chegar a muitos locais, mas nada como ir, porque o pastor Marcos gosta de ir, né? Gosta de ir. E eu tô lembrando muito aqui. Então, quem tava assistindo falta do pastor Marcos, hoje tá o pastor Carlinhos aqui, ó. Cabelinho branquinho também. Tô representando. Né? Glória a Deus. Mas, pastor, só antes da gente entrar no próximo bloco, mas já tá chegando já, é mais 8 minutos. O senhor saiu direto da música para pastor. O senhor não passou por diácono, presbítero? Ah, sim. Ah, senhor. Processo. Foi processo. A gente tava falando de processo, né? Eu fui cooperador. Diácono não cheguei a ser, mas cooperador. Ah, cooperador. Com uniforme de cooperador. Era um músico cooperador. Ou um cooperador músico? Cooperador músico. Cooperador músico. Fazer a parte de cooperar na igreja, dentro de diaconia. Perfeito. Mas no meu tempo de estar lá tocando ou louvando a Deus, perfeito. Mas saiu daquele tempo, eu não conseguia ficar quieto. Tinha que ajudar na porta, com as crianças, eu tinha que ajudar o diácono. Era um prazer. É por isso que eu falo, a vida de uma pessoa que tem Jesus não é só participar, assistir, é servir. Tá? Servir é tudo. Aleluia. E ele fala, naquele texto onde ele lava os pés dos discípulos lá. Então, se eu sou o mestre, estou servindo vocês, fica a lição. Vocês vão trabalhar. Forte. Então é isso. O ministério, ele não vai acontecer da noite pro dia. Deus vai preparar a pessoa para o ministério. E ele prepara muito bem. Tá? Então, esses terremotos que você falou, né? E outras coisas. Eu sempre falo que as lutas são para exercitar nossos músculos espirituais, né?
Se você não foge da luta, você foge de experiência. Eu já tenho experiências assim fantásticas, porque eu me vi numa posição de me lançar em coisas. Eu não imaginava que Deus faria o que fez. Entendeu? Então, é importante. Então, o processo, músico, o cooperador. Eu fui o primeiro presidente de mulheres da igreja. Acredita? Olha! Tá na história da Bíblia, na ata da história. Primeiro presidente do grupo missionário de mulheres, sou o missionário Carlinhos. Mas não é mulher que tem que ser? Fui eu. Né? Escola bíblica. Então, por quê? Porque a igreja estava chegando em 77. 79. Estava chegando. E eu vim com o missionário Eurides, né? Depois pastor, reverendo. E então a obra foi começando assim. Então, eu louvo a Deus, porque ele falava sempre assim: o gostoso é quando o obreiro ele é testado na prática. Depois ele vai ser obreiro de verdade. Sim. Ou ter um documento, né? Tem gente que às vezes tem um documento, mas ele não é um obreiro na prática, um pastor na prática. Mas se ele é experimentado antes, eu vejo como Eliseu. E tantos outros que foram experimentados na prática. Acho que, não sei se a Rosana estava num dia, o pastor Caio, que é filho lá do nosso bispo, um baterista. Isso, eu lembro, né? Ele pregou uma vez lá na sede de manhã que Estevão, ele sendo um diácono, ele apacentava. Isso. Né? Então é o que o pastor está falando. Por mais que ele não tinha ali o título, e aquela pregação de Estevão ali antes dele ser apedrejado foi de um grande pregador da palavra de Deus, exato, né? Foi algo, tinha experiência, né? Foi algo maravilhoso. Então, o senhor saiu o senhor já entrou como músico, não era ainda um cooperador, né? Aí foi crescendo, porque você não tinha nem idade, né? Era muito jovenzinho. Foi crescendo, quantos anos que o senhor foi cooperador? Servindo a Deus depois do batismo, a gente foi servindo dentro. Eu era não sei como fala, né? Uma linguagem de inglês aí, né? A pessoa fala bonito, né? Mas eu que cuidava dos instrumentos. Então eu não tocava nada. Como que é esse termo em inglês? Eu não lembro agora, né? Mas que cuida dos instrumentos? Não é holder, não. Ah, tá. Um hold. Isso, um hold. Hold, acho que é hold. Eu cuidava do instrumento. Hold da banda. Da banda. Né? Tá. Cordoava o instrumento, limpava o instrumento. Legal. Cuidava dos equipamentos. Eu sempre estava atento ali, mas não era nem olhado. Mas sabe aquilo? Por isso que eu falo do processo? Processo. Eu não imaginava que um dia eu estaria parte daquilo. Tô entendendo. Nasceu ali a paixão, o carinho. Até hoje lá com os equipamentos da igreja. A idade que eu tô hoje, para vir aqui, eu passei na igreja. Sim. Para checar se tá tudo certo. Precisa, pastor, vai com Deus. Mas é minha paixão. Porque está tendo lá um trabalho. Hoje o irmão deixou de libertação, deixou os irmãos, as ovelhas lá. Mas eu creio que quem que tá lá hoje na direção? Pastor? Então tá aí. Então o que acontece? Então o ministério foi nascendo assim. Então eu passei a ser um músico. Certo. Mais anos que se passaram, veio o cooperador. Cooperador, que é um obreiro ali na casa, como se fosse um diácono, mas não foi ungido diácono. Não, só como cooperador. Aí ficou alguns anos. E depois eu falei, não, peraí, aqui acho que a veia tá mesmo no sangue, a parte chamada musical. Aí comecei a me influenciar mais na música e não tinha como ser cooperador, né? Aí depois, para sair da igreja como já para ser um obreiro à frente da igreja, né? Aí foi assim. Tanto é que as pessoas pensavam assim: agora o missionário será um grande músico na sua própria igreja. Então, assim, só pra gente montar, pastor, aqui uma linha do tempo. Até eu tô curioso. O senhor primeiro foi missionário, assim que a primeira unção que o senhor recebeu, o primeiro cargo que o senhor recebeu ali, o nome foi missionário? Missionário. É isso. Um obreiro. Eu comecei com obreiro leigo, que não tinha documentação. Perfeito. Depois, em 90, fui para obreiro credenciado. Aí sim, com a Aí comecei a trabalhar como obreiro credenciado. Perfeito. Depois, com o passar do tempo, em 90, né? Nós fomos ter uma igreja em nossa responsabilidade em 99. Que nasceu na sua garagem? Que nasceu na garagem. Perfeito. Em 99 foi a inauguração dela já como oficializado. E o senhor já era pastor nessa época? Não. O
O senhor já tinha saído da música, daquele jeito que a gente já ouviu aqui. E aí o senhor ainda era obreiro e estava na frente do trabalho. Então, assim, eu queria, irmã Rosana, um detalhe, porque às vezes, é o que o senhor acabou de falar, às vezes a pessoa fica esperando, não, mas quando eu for ungido, mas quando... Porque... E fica parado e não faz, né? Porque o título, ele significa, óbvio, alguma coisa, mas não é o título que te dá, que te credencia a fazer algo, né? Não mesmo. O próprio Deus, né? É o próprio Deus, Espírito Santo, chamado, tudo que a gente tava falando. Então o senhor assumiu e pelo que eu entendi, foi um ímpeto, porque o senhor estava sentado lá no púlpito, que falou assim, você vai ficar no púlpito aqui, fica quietinho, né? Assim. Exato. E ali você falou, mas peraí, se eu tô no púlpito, se eu não tô fazendo nada, deixa eu fazer algo pra Jesus. Foi esse ímpeto que te chamou, que motivou pra fazer algo. Porque quando você tá na casa de Deus, você tá nativo, você trabalha, você não se vê parado. Então a gente nasceu, não foi premeditação, não foi minha ideia, porque essa senhora foi em casa desesperada. Se não fosse, eu estaria lá sentado, bonitinho, aguardando. Mas é que Deus é perfeito, entendeu? Né, Rosana? Não tem coincidência com o nosso Deus, né? A estratégia de Deus, né? Deus. É Era uma dele providência tudo, né? que Deus queria na vida dessa irmã. E ela aceitou Jesus, ficou com vocês. Agora imagino você e os nossos participantes aqui do nosso podcast. Como ia nascer na minha mente eu querer ser um dirigente de uma congregação, obreiro de uma igreja? Não tinha nada premeditado, nada. Eu nunca pedi para Deus nada disso, nada. E se pudesse escolher, com certeza na época não teria nem passado pela tua cabeça. E agora, como é que eu vou sair assim? Saiu da minha boca. Quarta-feira que vem vai ter um culto. É, Deus. Até a esposa estranhou. Eu creio. Como que eu ia dizer? Vai ter. Seria premeditado, né? Mas não, saiu. E porque saiu, eu fui lá, montei a garagem e fez o primeiro culto. E nosso primeiro culto de Natal foi uma Kombi parada na porta da garagem, chovendo. Colocamos um encerado do feirante na parte de cima da laje, na Kombi. E o menino Jesus foi uma menina. No teatro. E essa menina voltou agora recentemente para a igreja, já uma mulher. Glória a Deus. E ela olha para mim e ela chora. Por que você tá chorando? Porque eu fui o menino Jesus, nascendo menina. A mãe dela já tá de idade, né? Idosa. E ela fala assim, meu Deus, o tempo passou. Então você vê que o caminho foi sendo traçado pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Não tem nada em mim que possa dizer assim, não, eu desejei, eu fiz TQ, estudo teológico, tudo normal. Mas não tinha essa pretensão do chamado pastoral, não tinha. Sim. Acho que o obreiro, ele precisa, né, Rosana? Você chegou a fazer o curso? Eu fiz. Fez, né? Você na se formou. quadrangular eu fiz os 3 anos, ITQ. E na missão eu fiz também. 2 anos. Uns 2 anos. Em nome de Jesus, esse ano a gente se forma, hein? Que bênção, pastor. Olha, fala pro irmão. A gente se conheceu lá bem rapidamente. O que eu percebi do pastor, que eu falei pra ele na hora. Falei, pastor, tudo isso aqui é resposta de oração. Porque nós estamos acostumados a fazer a Igreja Sem Paredes. E são muitos levantes, são muitos problemas, são muitas barreiras. Aconteceram, né, dificuldades normais ali, mas a gente em nenhum momento percebeu que teve nenhuma barreira. E assim, Deus falava fortemente no meu coração que foi devido às orações ali dos irmãos, a nossa também. Sim. Mas assim, sabe, quando juntou, assim, né, a gente orando, vocês orando e o negócio fluiu e foi uma bênção. E a gente vai falar daqui a pouquinho. Pastor, o senhor quer falar mais alguma coisa antes de encerrar esse bloco? Só quero deixar aquela pontezinha pro próximo bloco. Tá bom. Como nasceu a ida da pastora Adriana com a equipe? Glória a Deus. Ali a autora. A culpada. Depois eu falo tudo o que aconteceu com o pessoal. Amém. Tá? Continua aí. Pessoal, vamos agora falar sobre... passar os nossos mantenedores aqui, nossos patrocinadores. E nós vamos tomar uma aguinha ali, um café e já a gente tá de volta. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.
você que precisa de manutenção em seus equipamentos ou adquirir. A Solar é aquecimento e refrigeração. Trabalhamos com aquecimento e refrigerações, equipe qualificada e atendimento eficaz que só a Solar tem. Trabalha com ar-condicionado para compra, manutenção, conserto, aquecedores de água, aquela sua máquina de lavar, câmara fria, refrigeração residencial e comercial, bombas de pressurização e circulação. Temos o parcelamento de 12 vezes sem juros nos cartões. Venha conhecer nosso trabalho. 11 95958 5986. Precisou? É Solar. Endereço Avenida Marginal do Ribeirão, 3236, Parque Jandaia, Carapicuíba. Mobcar, automecânica, motor, câmbio e suspensão. Venha nos conhecer e faça o seu orçamento. Estrada Jequitibá, 525 Parque, José Alex André, Carapicuíba. Nos ligue 91450 2477. Falar com Osmar ou 9499 904 27. Falar com Roberto. Automecânica, Mobcar. Cirurgião dentista Sorriso Bonito, do Dr. Wagner J.S. Carneiro. Uma clínica odontológica com atendimento diferenciado, oferece tratamentos desde implantes, próteses, clareamento. Faça agora mesmo seu agendamento conosco. 95404-3445, WhatsApp ou 5453-4305. Estamos localizados na Avenida Inocêncio Seráfico, 3601, Sala 4, Vila Silva Ribeiro, Carapicuíba, São Paulo. Siga-nos no Instagram, @dr.wagnersouza. Cirurgião dentista Sorriso Bonito. Dr. Wagner J.S. Carneiro, CRO 128016. Vai construir ou reformar? É Paraná Casa de Materiais para Construção. Blocos, tijolos, areia, pedra e cimento. Nosso telefone 4187-1921. Paraná Casa de Materiais para Construção. Nosso endereço, Estrada das Acácias 121, ao lado da UBS Elzir Maria de Jesus, bem pertinho de você. Paraná Casa de Materiais para Construção. Glória a Deus, estamos de volta. Deus é fiel, nós estamos aqui felizes, viu? Presença do pastor Carlinhos, uma honra. A gente era para ter feito semana passada, a gente estava super ansioso para ele vir, aí preparou, mas Deus é fiel. Pastor, o senhor deu uma leve introdução ali. Você quer puxar esse assunto aí? De como que foi que Sim. Como que Sim, houve essa união? Pós-velório do meu pai, nós fomos pra casa da minha mãe. Isso quando que foi mesmo, Rô? Foi dia 12 de abril. 12 de abril. Quase 2 meses atrás. Sim. E aquela conversa, lembrando as coisas que meu pai realizou na igreja e o que eu aprendi com ele. E aí eu comecei a falar, né, sobre a nossa igreja e as fotos. Comecei a mostrar pro tio as fotos. Olha os 100 paredes que nós fizemos, olha o teatro, Paraguai, a tribo. E ele só me ouvindo. E o assunto encaminhando tudo pra missão. Porque eu falava, meu pai deixou uma missão. Ele falou antes de falecer, ele falou comigo, você pode passar por qual turbulência for, mas você não pode desistir. Quando você pensar em desistir, pense naquilo que Deus tem pra você. Que não é aqui na terra. Aqui na terra nós somos servos, somos embaixadores de Cristo, mas o nosso descanso não é aqui, né? Nosso descanso é lá no céu. E lá que eu quero te encontrar. Parecia uma despedida. E eu fui com aquilo pra minha casa e foi confortando o meu coração. E eu comecei a conversar e eu acho que eu falei muito, né? Sobre a igreja, mostrando foto e o tio olhando pra mim e eu mostrando foto.
Daí ele falou, mas como que é esse trabalho de vocês? Daí eu expliquei que antes era conhecido como culto ao ar livre. Mas aí o bispo, em 2004, 2005, ele criou esse projeto Igreja Sem Paredes. Vamos levar a igreja pra rua. Por quê? Muitas pessoas não entravam na igreja para conhecer. Tinha vergonha, não tinha vontade. Mas quando você vai pra rua, as pessoas já começam a conhecer, conhecem os membros ali, tem aquela recepção. E aí cria aquele desejo, eu vou entrar, porque agora eu já conheço o irmão que tá ali na porta, eu já conheço o andamento da igreja. E aí ele falou, como que eu faço para levar esse projeto pra igreja? E eu já falei da pastora Adriana. E ele falou, então fala com a pastora Adriana. E quando eu falei com a pastora Adriana, ela falou, de Deus, porque ela tava esperando por isso. Então ali, só foi um link, né? Que benção. Porque o desejo do coração estava contigo. E a pastora tinha um desejo no coração e não sabia como que ia procurar. Porque a gente não quer procurar. Porque a gente não quer falar assim, você quer uma igreja sem paredes? Não. É o Senhor que vai colocando, né? Vai fazendo as pontes, os elos. E eu fico muito feliz, né? De poder, né, ter cooperado, porque essa é a minha missão, né? De cooperar, né? Um pouco, muito, o que der pra fazer essa ponte. E aí, foi quando a pastora falou, pode sim, coloca ele em contato comigo. E aí, eles dois deram seguimento. Aí o pastor pode falar. Glória a Deus. E foi tão interessante esse nosso encontro, porque falei, passa o contato da pastora, e a gente começou a conversar. E aí um dia ela foi na igreja. Nós estávamos sentados ali perto da cantina, conversando, saímos no bairro para dar uma olhada no bairro e tal, fazer o mapeamento, e o desejo de ganhar almas. Isso sempre foi um norte na minha vida, né? Porque eu acho assim, frequentar a igreja sem ganhar as almas para Jesus, sem fazer o trabalho de evangelismo, não é ser cristão. Porque Jesus disse assim, né? Vocês vão receber poder quando descer sobre vocês o Espírito Santo, Atos 1:8, e vocês serão as minhas testemunhas. Então vocês vão falar daquilo que vocês têm vivido. E a gente sempre fez evangelismo ali. Mas havia uma necessidade de um comprometimento maior. Então não só a igreja local. E é onde nasceu. Aí conversamos e tal, acertamos a data. E quando foi a partir do dia 1º de maio, começou a maratona. Oração, jejum, monte. Tinha definido para qual data mesmo, pastor? Dia 25 de maio. E já no dia 1º? Um sábado, das 8 às 17. E já começamos a buscar, já envolvendo pessoas, pastores para estar junto com a gente intercessão nas segundas-feiras, né? Convidei alguns pastores, pastor Sandro, pastor Jorge, pastor Admaldo. As igrejas deles vieram. A gente começou a clamar, a buscar. A igreja local clamando. E o que acontece? Quando souberam disso, uma outra igreja irmã nossa aqui do Praga das Nações, pastor Rico, amigo nosso, falou, não, vou mandar uma equipe também. E essa equipe falou, pastor Rico deu aqui o aval pra gente estar aí junto. Aí somou as forças, porque era para ser só o trabalho da missões, né? Com a pastora Adriana. Aí somou as forças. Aí mais pessoas foram sendo engajadas ali. No mesmo propósito. Glória a Deus. E eu quero até compartilhar com vocês aqui do podcast, e quem está nos assistindo e ouvindo, que o trabalho da missão a serviço do Rei, trabalho de qualquer denominação que se conheça, ele tem um propósito. É um alinhamento. Olha, presta bem atenção no que eu vou falar. O propósito da salvação do homem é de Deus. Ele é o autor. O plano é dele. Por isso João 3,16 fala, ele amou o mundo. O mundo não amava e nem queria estar perto. Como Isaías 65, né? Fui buscado por um povo que não me chamava. Mas eu disse, eis-me aqui. Então, ele deu o pontapé inicial. Ele foi e deu o primeiro passo. Né? Quando diz a Bíblia, chegai-vos a Deus, ele se chegará a vós, Deus fez o primeiro passo. Ele amou o mundo, ele deu Jesus. Jesus falou assim, eu vou fazer o que Deus mandou. Para isso eu vim, para fazer a tua vontade, ó Deus. E diversas vezes ele falou, eu não falo o que eu quero, falo o que o Pai mandou. Eu não faço o que eu quero, faço o que eu vi o Pai fazer.
Então esse alinhamento do amor do Pai em enviar Jesus faz com que Jesus também venha alinhado com o projeto do Pai. Ele disse: ninguém tira a minha vida, eu a dou. E o Pilatos ficou decepcionado, porque ele achava que tinha na mão Jesus. Você não tem poder sobre mim, se o Pai não permitir. E Jesus então falou assim: olha, eu vim buscar e salvar os que estavam perdidos. É a missão que o Pai me deu. Aí ele vai e fala para os discípulos: ó, fiquem em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder, porque eu vou pedir para o Pai. Ó como o Pai é o autor. Ele chega e pede para o Pai: Pai, envia o Espírito, porque eu não quero que eles fiquem sozinhos. Porque eles não vão conseguir evangelizar. Eles não vão conseguir ter essa palavra que eu estou evangelizando eles agora e levar esse evangelismo para frente. Então eles precisam do Espírito. E o Pai atendeu Jesus. E lá no cenáculo o fogo caiu, o povo foi batizado. E a diferença do evangelismo naquele dia ali estava na presença do Espírito. E foi essa oração praticamente 25 dias para que naquele dia acontecesse a manifestação da presença do Espírito de Deus. Glória a Deus. Nós não sabíamos, nós não queríamos outra oração. Nós estávamos no próximo culto vai ter 200 pessoas salvas. Nós queríamos a presença dele. E aí, depois de todo combinado e conversa aqui, certos detalhes lá e tal, e as orações acontecendo, a base daquela ida da Igreja Missão, Serviço do Rei e as demais, foi a oração. Todos em unanimidade estavam orando e jejuando. Glória a Deus. Praga das Ações, pastor Adriano. E foi minha alegria muito grande, porque eu conheci o bispo como o pastor Francisco. Ah, você já conhecia ele há muito tempo atrás. A Magali também. E agora é o bispo Francisco. Glória a Deus. Depois a gente soube que ele estava doente, aquela coisa do intermédio da Rosana. E eu pensei, aí o Caio falou assim: ó, o meu pai, ele vem. Eu falei: seu pai não tá legal. Não, mas ele disse que vem. E a mãe dele já estava lá. Aquilo foi... Aí quando de repente ele veio descendo a rua, eu tinha que dar um abraço nele. Foi tremendo. Falei: o senhor é teimoso, né? O senhor tinha que estar se resguardando. Não, mas tanto é que depois do louvor começou a cantar lá, parecia um jovenzinho, né? Sim. Aquilo ali foi uma cura para ele, pastor. Entendeu? A gente viu como ele estava antes. E quem viu ele ali, entende? Aquilo foi um renovo, revigorou. Foi algo de Deus então, mesmo. Essa equipe do trabalho, missão, né? Boas Novas, estava ali por um propósito de Deus. E a nossa oração foi essa: alinhar o coração do Pai, do Senhor Jesus e do Espírito Santo, para que a igreja não saísse desse alinhamento. E a igreja tomou essa proporção do alinhamento. Foi isso que a gente sentiu realmente ali, que estava bem alinhado. Foi isso. Você sabe o que eu quero dizer para você? Só para a gente passar para o próximo assunto, é dizer assim, que todas as orações que foram feitas ali no bairro, tanto que eu falava, sempre pedia pro pastor, não é Pedro não, pastor Sérgio, pastor bem alto, fortão, ele fez uma oração. O pastor Antônio. Aquele que fez o soldado lá, o sargento. Pastor Antônio. Ele que foi orar lá na loja também, na material de construção. E eu falei, ele começou a orar, e eu falei assim: pastor, é esta oração que é necessária. Aí eu conversei com outros pastores e tal, aí alinhou, aí todos começaram assim, sem que ninguém falasse nada. Aleluia. Mas ele sabia que eu falei para ele: esta é a oração necessária. Aleluia. Então, o evangelismo foi eficaz? Foi. Eu creio. Porque moveu as estruturas espirituais das trevas. Eu creio. E o que nós estamos aguardando é uma avalanche de salvação. E já começou a acontecer coisas diferentes de lá para cá. Aleluia. Não é? Então nasceu assim esse projeto, né? E nós determinamos 3 meses de oração pela família, tem um mural de fotos da família, e eu falei: a cada final do mês a gente vai fazer um evangelismo. Mas se vocês perguntarem assim, se o senhor tinha essa ideia dessa proporção? Não. Então agora final de junho vai ter um evangelismo. Aí já mudou. Por quê? Depois eu te falo. Tá. O evangelismo na rua, rua por rua, casa por casa, a igreja ali trabalhando, a recepção dentro, a igreja lá fora com vocês trabalhando, ali entregando os folhetos, falando de Jesus.
foi muito gratificante, que o pessoal voltou no dia seguinte eufórico, falante, alegre. E é isso. Então eu sempre digo, a igreja que não trabalha, ela atrapalha. Ela atrapalha. Então é necessário. A obra missionária, ela é fundamental. Jesus é um missionário, né, master, né? E olhar para ele, você aprende tudo. Então você tem que errar. Então, assim nasceu esse projeto. Aí a igreja foi, o trabalho aconteceu. E não sei se foi você que falou, foi um outro pastor. Ele disse assim: pastor, eu estou muito feliz porque toda a programação fluiu normal, tranquilo, não teve atraso, não teve foi nada. Eu mesmo. Foi você, não foi? Foi. E eu não, fiquei feliz. Mas ali que Deus revelou, diretamente no coração, eu tava conversando com os meninos ali, o senhor tava falando com um rapaz da caixa de som, talvez do celular, não lembro. Sim. Mas você tava no meio da rua ali na nossa frente, a gente tava na calçada na frente da igreja, e a gente tava comentando entre nós, falando, olha que coisa fluida. Porque, pastor, se a gente ouvir os testemunhos, a gente tem um trabalho no interior de São Paulo, e a gente vai pra lá, quando vai mais de um carro, sei lá, 2, 3 carros, sempre quebra um carro. Quando vai o ônibus, quebra o ônibus. Então assim, acontecem umas coisas. E assim, eu já falei isso pros pastores lá, que às vezes não tava todo mundo nesse propósito que dessa vez estávamos. Exato. Então, isso realmente faz a diferença. E não é porque, nós somos melhores. Não é isso. É um exemplo para quem tem essa vontade de fazer, quer fazer com excelência e quer ver as coisas frutificarem, que nem a gente está conversando aqui agora, isso é maravilhoso. Existe um preço a ser pago, que é esse de buscar, né, de entregar na mão do Senhor, porque senão fica fácil, a gente fala assim, mas eu sei fazer um teatro, mas eu sei cantar, eu sei tocar, e vai lá e faz tudo da própria força. O que vai acontecer? Não vai ter resposta, não vai fluir, não vai ter um frutificar, né? Não vai ter unção, exatamente. Uma tônica aqui que eu quero deixar assim para todo mundo que tá ouvindo aqui, a oração sempre foi essa aqui, que não fosse uma igreja, 2, 3 igrejas que estavam lá. Estavam mas que o Espírito Santo tornasse aquele pessoal uma igreja com foi isso unção que a gente sentiu e uma determinação. Então ninguém ali era uma igreja específica. Nós éramos o povo, a noiva de Cristo, a noiva de Cristo, e a unção era uma. Eu creio. Então, estava nessa direção. Então, se eu falasse a sua linguagem, a linguagem do diácono Fernando, não se tirava nem diferença do paulista lá. Eu creio. Ou de outros irmãos que estavam envolvidos ali, que era de outra igreja, mas falou, eu vou participar. Porque a linguagem era a mesma. Dá a impressão assim que todos eram membros da igreja local. Parecia que era uma igreja. E outra coisa, na hora que estava falando da oração que o pastor Antônio fez, acho que a oração que todos os pastores eles fizeram, enquanto a gente estava levando a caixa de som, andando nas ruas do bairro, a oração que eles estavam fazendo parecia que era a oração que eu faria também. Que eu estava fazendo. Então, assim, é muito direcionado. E as pessoas, às vezes, mas coincidência, não é. O Espírito Santo de Deus, ele é Deus. O Espírito Santo de Deus, ele é onipotente. O Espírito Santo de Deus, ele é onipresente. O Espírito Santo de Deus é Deus, né? Traz a comunhão, né? Todas as características de Deus, né? Não sei se essa é a palavra exata, mas tudo que Deus é, Jesus é e o Espírito Santo é. A gente sabe disso. Sim. Os três são um. Então, só que o Espírito Santo de Deus é que proporciona isso, igual a Rosana tá falando aqui agora. Então toda vez que chego na igreja, pastor, eu procuro clamar ao Senhor e falar, Senhor, que o teu Espírito Santo, ele possa guiar desde agora da minha oração, que ele possa guiar a abertura do culto, que ele possa guiar o momento da oferta, que ele possa guiar os louvores, que o Senhor fale comigo através dos louvores, através da... Porque se eu entro assim, e eu tenho essa certeza, o Espírito Santo, ele vai falar. Já teve culto que eu achei, né? Mas aí é coisa minha e não quero me sentir melhor do que ninguém, não é isso, mas eu achei que aquele culto era pra mim, a coisa mais gostosa que tem. Você fala, meu Deus, olha, Deus tá falando comigo. Aí vem aquele louvor que eu mais gosto e toque, o segundo também eu amo, e parece que Deus tá fazendo aquilo pra me agradar, mas na verdade o que é isso? É essa unidade. É você saber que Deus, ele tem esse poder de mexer em cada detalhe. E aí todos os detalhes daquele dia, pastor, diante de Deus, foram direcionados na perfeição do nosso Deus. Nós somos todos imperfeitos.
Mas Nossa. ele trouxe uma unção que envolveu. Meu Deus, Sim. pastor, foi algo assim Foi tremendo. tremendo. Ó, puxando uma coisa aqui um pouquinho fora daqui. Fica à vontade, por mas favor. também dentro, faz parte. Ali aqui na Rua Tâmara, paralelo onde sua mãe mora ali, tem a igreja renovada, presbiteriana renovada. Eu nunca esqueço disso. E mais pra frente tem um centro. Se Sim. tá desativado, não sei. Tá desativado, mas teve muitos tinha. anos. Ali naquela igreja presbiteriana tinha um irmão que num culto de semana, ele chegou, entrou na igreja, lá no altar, pegou a guitarra e começou a tocar. Solava a guitarra com arpejos, tocando e tal. E eu nunca vou esquecer desse testemunho. Que uma pessoa passou na porta e entrou, sentou lá no fundo. E ele, naquela noite, ele participou do culto, recebeu Jesus como Salvador, firmou na igreja, e um belo dia alguém perguntou: tem alguém que quer dar um testemunho aqui? Ele levantou a mão. Eu quero contar como que eu vim para Jesus. Aí ele apontou aquele irmão lá, que estava tocando sozinho na igreja, esperando o povo chegar. Aquele som, aquilo que estava tocando, eu não conhecia que hino que era. Depois eu fui descobrir o que era. Mas a unção de Deus naquele irmão Aleluia. trouxe aquela pessoa para dentro. Então, fazer a obra de Deus sem a presença do Espírito de Deus não flui. Porque nós temos capacidade. Aí eu falo que Paulo diz, né? Não que a capacidade venha de mim, mas ela vem de Deus. Aleluia. Deixar aqui esse verso para quem está nos assistindo. Aleluia. Glória a Deus. Isaías 40, versículo 9 Aleluia, Jesus. e em diante, diz assim, olha: você que traz boas novas a Sião, Aleluia. suba num alto monte. Ou seja, não fique Isaías embaixo. 40. Você vai para um lugar alto. A voz para ser ouvida, né? E ele fala: você que traz boas novas a Jerusalém, erga a sua voz com fortes gritos. Foi o que a gente fez aquele dia lá. Então nós subimos no monte, levantamos a nossa voz, gritamos, tá? E paciência quem ficou aí escandalizado. Não importa. Nós estamos falando de Jesus. Erga e não tenha medo. Foi o que aconteceu. E diga às cidades de Judá: aqui está o seu Deus. Eis aqui está o vosso Deus. Verso 10: o soberano Senhor vem com poder, e com seu braço forte ele governa. E a sua recompensa, diz a palavra de Deus, com ele está e o seu galardão o acompanha. Então, o que aconteceu naquele evangelismo foi isso. A voz foi levantada, fortes gritos foram dados, mas não ficou só em voz levantada e grito, mas a unção do Senhor, Glória a Deus. que despedaça jogo, começou a agir. Aleluia. Então isso é fantástico, é Deus fantástico. é maravilhoso, Muito bom. pastor. Se a pastora Adriana estiver nos ouvindo, um abraço para ela. Se não, Então, receba depois, né? a configuração original era o pastor Marcos, a pastora Adriana, o Arro e... Não, era William. William, né? William. E aí, hoje, como teve como foi falado no Reunião, começo, a reunião geral, infelizmente não puderam estar. Mas não vai faltar oportunidade, pastor. O Muito senhor, feliz. o senhor é mais do que convidado de estar aí. Acho que vamos ter outras coisas para fazer juntos e vamos ter mais conversas para desenvolver aqui. Pastor, o senhor está falando, né? Eu ia até pedir pro nosso diretor, enquanto a gente está falando aqui, ele passando as imagens. Ô diretor, e tem vídeos aí que eu te mandei? Vou até te falar a duração, que eu vou pedir para você colocar um vídeo também, mas se você puder ir passando as imagens, isso mesmo. Pastor, você estava falando aí, né, do poder de Deus. E quando alguém quer fazer a obra de Deus e essa pessoa, ela ainda não foi batizada com o Espírito Santo, a minha visão, tá? Eu já dei aula lá para os jovens, e, coincidentemente no ano passado, né? A minha lição, que são vários professores, a minha lição era sobre o batismo com o Espírito Santo. Sei. Existe uma diferença ou existe uma capacitação para quem buscou o batismo com o Espírito Santo, para quem é batizado com o Espírito Santo para fazer a obra e quem não é batizado com o Espírito Santo, na tua visão? Eu acredito naquela palavra que fala assim: abra a tua boca e eu encherei. Tá? Então, às vezes
é a questão de você se colocar à disposição do Espírito de Deus. Jesus falou assim: o Espírito Santo está no meio de vós, mas logo estará dentro de vocês, em vós. Então significa que com o Espírito Santo, o poder, como Paulo fala, eu não fui até vocês com palavras sublimes, eu fui em demonstração do Espírito Santo e poder. Então esse é o diferencial de quem é batizado e é cheio do Espírito Santo. Porque o que ele fala é um poder de convencimento. O Espírito Santo tem esse poder de convencimento. Só ele, né? Não é? Mas a pessoa que não tem o Espírito Santo, ela pode pregar o evangelho, sim. Pode. O que pode acontecer com o que não vai acontecer com outros são sinais. São uma coisa mais assim, mais agressiva do Espírito de Deus mesmo, né? Mas ele pode falar do evangelho, sim. Por que eu digo isso? Porque aconteceu um evento e um pastor foi fazer uma visita na igreja do outro e falando sobre o evangelismo, ganhar almas para Jesus e tal. E o pastor estava ainda parado nessa ideia de que não, a pessoa para sair para evangelizar tem que ter um preparo, precisa conhecer e tal, e tal, e tal. Ele não estava errado, porque ele vem dessa escola. E esse pastor não vinha dessa escola. É um João Batista assim, né? Que ia e pronto, e Deus que vai cuidar dele. Aí ele reuniu o pessoal e falou assim: hoje vai ter batismo na igreja. O pastor disse: segunda-feira, o tempo tá virado. Se fosse o dia de culto, ainda até, né? Aí ele falou assim: escuta, quem está na igreja hoje? Tem 2 diáconos. Mas é diácono. E o pessoal olha para diácono, né? Não desmerecendo, mas com uma pessoa que só fica ali na parede, olhando pro carro, né? Assim. Mas esquece que o Estevão era um diácono, cheio do Espírito. Esquece que o Fernando é um diácono, cheio do Espírito Santo, né? Ele falou assim: não, chama esse diácono ali. Falou: o seguinte, vocês creem em Jesus? A gente crê. Então é o seguinte, vocês vão pra rua agora. Vocês vão evangelizar. Olhou pro pastor e disse: o senhor aprova, o senhor permite, o senhor deixa, né? Ele falou assim: é o seguinte, vocês vão aí fora e vocês vão chamar as pessoas para vir à igreja hoje. Daqui 1 hora vai começar o culto. 1 hora. Só que você vai dizer para eles assim: Deus tem algo para falar para você. Deus tem um presente para tua vida. Só isso. E traz eles para a igreja. Naquela noite de tempo chuvoso, 12 pessoas foram batizadas nas águas. Glória e aquele diácono não tinha preparação. Tô entendendo, pastor. Sabe o diácono que cuida do carro da rua, que vê um menino correndo. Então, é tudo uma questão de você estar na visão. Às vezes, aquele que vai fazer o trabalho não está na visão, mas o que está enviando está na visão. Entendi. Então, é importante. Como Elias falou: Senhor, o Eliseu, abra os olhos do moço. Quando o Deus abriu os olhos do moço, que não era profeta, não era nada. Ele viu o que Elias estava vendo: carruagem de fogo, anjos ao redor da montanha. Então, há uma necessidade do Espírito Santo fundamental, tá? Mas não quer dizer que isso impeça das pessoas falarem de Jesus. Amém. Eu tenho casos de meninos de 7 anos que correm os apartamentos no prédio dele, chamando para lá na área de jogos, vai ter um cultinho. Olha. E ali ele acaba falando de Jesus que ele aprendeu na célula Kids, ou na célula, né, de jovens. E as pessoas vêm para Jesus. Mas espera aí, ele não é batizado do Espírito Santo, mas ele não é batizado das águas, ele não fez a teologia. Jesus tem pressa, Deus tem pressa que as almas sejam salvas. Então, se você fica esperando estar pronto, as pessoas estão no inferno. Então não pode ficar esperando. E aí, nesse caso, o que eu falava na aula é assim: olha, vá fazer, mas busque esse revestimento. Porque eu lembro, pastor, que quando eu fazia a obra, eu buscava, já desde jovenzinho buscando muito o Espírito Santo, batismo, e a gente fazia trabalho na rua, levava sopa, levava as coisas, e era assim, era de um jeito. Depois que fui batizado com o Espírito Santo, as pessoas que olhavam pra mim, os jovenzinhos, 16 anos, falavam assim, mais de um morador de rua e tal: olha, esse jovem tá brilhando, eu tô vendo brilho nele. Porque assim, cheio, né? Então essa diferença é mais pra buscar, porque eu sinto que existe, é como se existisse uma chancela assim, sabe? Assim, ó, você tá cheio do meu poder, pode ir. Parece que as coisas
fluem mais porque parece que você se sente mais capacitado. Então, é mais uma visão que não que precise ser para fazer, mas que quem tá nos ouvindo possa entender essa importância de ser cheio, revestido, para que faça com mais ímpeto, né, para que se entregue mais, né? Você vai com a autoridade do Pai, né? Isso, eu vejo nesse sentido. E Jesus disse, né, que o Espírito Santo revelaria a palavra que ele recebeu de Jesus. E o poder de convencimento do Espírito Santo é tão forte que quando a pessoa ela é selada nesse batismo e ela é cheia do Espírito Santo, o que ela fala repercute mais. Isso, é essa visão que eu tentei passar para os jovens e que eu vivi muito na minha, isso é importante. Na minha juventude. Então, não quer dizer que as pessoas que estão nos ouvindo agora aqui deixem o Espírito Santo de lado. Até porque sem ele não podemos fazer nada, não é? Não acontece. Mas essa unção ela é fundamental. Que foi o que a gente acabou de falar, né, Rô? A gente percebeu lá que existia essa unção e eu creio que o pastor falou, vai ter ainda muito fruto. Ó, você vê que Provérbios capítulo 24, versículo 11, nós não estamos falando do Espírito Santo aqui como batismo, como selo do Pentecostes. Estamos falando de uma época que não era para todo mundo, né? Salmos? O Provérbios 24, a partir do 11. E olha que a palavra de Deus aqui fala. Não é Isaías falando, não é o Jeremias, não é um profeta maior nem menor. Alguém está falando aqui, ó, liberte os que estão sendo levados à morte. Ou seja, vai lá e liberta. Ah, mas eu não fiz curso de chaveiro, eu não sei como é que corta a corrente, eu não sei. Liberte, só isso. Socorra os que caminham trêmulos para a matança. Estão falando que as pessoas estão indo para o inferno aceleradamente. Verso 12. Mesmo que você diga, olha o chamado para o evangelismo, não sabíamos o que estava acontecendo? Não perceberia aquele que pesa os corações? Não saberia aquele que preserva a sua vida? Não retribuirá ele a cada um segundo o seu procedimento? Ou seja, aqui o Senhor está dizendo assim, todos são chamados para livrar as pessoas da morte, da matança. Ah, mas eu não sabia. Sabe sim. Ah, mas eu não entendi. Entende sim. Não é? Agora, é lógico que quando Deus traz o chamado, Ele capacita. Entendeu? Aí você, opa, eu entendi que isso é para mim. Então ele vai procurar quem sabe mais, quem conhece mais, as experiências do outro. Então ele nunca vai dizer assim, eu vou fazer do meu jeito, porque ele sabe que ele tem um chamado, mas tem que ter um processo, ele precisa aprimorar. E sabe alguma coisa que eu vejo no evangelismo? A ousadia. Todas as pessoas que evangelizam na ousadia têm um resultado. A gente estava falando da Lala, né? Antes aqui no intervalo. É uma evangelista nossa lá que tem essa ousadia. É o dom dela, é o dom mesmo dela. A gente vê, ela sumiu lá no meio do... A gente vai, né, alguma comunidade, alguma coisa, sumiu lá no meio dos barracos, lá, ela tá lá, dentro de alguma casa, orando. Lala, a gente tá indo por outro lado. Não, eu encontro vocês. E essa ousadia mesmo, pastor. Não tem aquela palavra que fala que Deus chamou uns para pastores, outros para evangelistas. Sim. Então o pastor é o mestre que vai cuidar do rebanho, ensinar para que as juntas, né, sejam bem acertadas para o crescimento. Mas o evangelista não. Pode ver que a fala do evangelista não é do pastor. Sim. O pastor está chegando ali, olha, então Jesus passou aí no caminho de Emaús, encontrou lá os discípulos, né? E tinha umas guias pintadas de brancas, no quilômetro tal, de repente naquela bifurcação, ele quer explicar, quer ensinar. O evangelista não. Ó, Jesus te ama e você precisa dele, e se você quer entregar a vida para ele agora, é o teu tempo, é o teu momento. E a pessoa fala, nossa, ele nem pregou nada. E aquela pessoa se rendeu a Cristo. Então o Senhor está nos chamando nesses últimos tempos. Costumo dizer que a igreja está na igreja da fase da última hora. Sim. Lembrando os discípulos que dormiram lá quando Jesus disse, vigiem comigo. E não dá mais tempo de ficar florindo muito. Por isso que a gente precisa... Tem que ser direto, reto, tá? E João Batista tinha essa personalidade, né? Direto e reto. Aí eu estava ouvindo uma pregadora que ela falava assim, você vê, né? A pregação do João
Era só isso. Arrependei-vos, chegaram no reino do céu. Arrependei-vos. Era segunda-feira, arrependei-vos. Era terça-feira, arrependei-vos. Era sábado, domingo, feriado, arrependei-vos. Natal, feriado, arrependei-vos. Não tinha outra mensagem. E as pessoas se convertiam. Porque o que vai levar eu e você a Jesus é arrependimento. Então, é lógico que tem várias outras passagens, outras coisas a se falar. Mas a tônica, e tanto é que Cristo começa o ministério dizendo a mesma coisa. Arrependei-vos que é chegar no reino de Deus. Percebe que a linha é a mesma? Muda-se o tempo, muda-se a forma. Hoje estamos aqui no podcast, com tecnologia e tudo mais. Um tempo atrás o pessoal usava muito folhetinho só. Entendeu? Depois foi evoluindo. Cartas. E hoje a palavra chega da mesma forma e até mais ampliada. Exato. Mas Deus não negocia os seus princípios. E o senhor estava falando, pastor, que nós não vamos ter desculpa para falar, não, mas eu não sabia. Não sabia. E também quem ouviu não vai poder também ter desculpa de falar, mas eu não sabia, né? Porque tá chegando muito. Eu queria pedir pro nosso diretor colocar com som os vídeos que eu mandei aí. Vamos acompanhar um pouquinho, para quem não tava lá, ter um pouquinho a visão de como que foi. Uma benção. Tá ali, ó. Nós na rua, né, pastor? Ali que o senhor falou. O senhor tava falando que tinha que ir pra rua, né? Olha, essa esquina aí, ó. Essa esquina, né? Essa esquina, olha lá. Nós paramos ali em vários locais, né? Esse foi um dos locais que a gente parou. As meninas do Projeto Rua. Projeto Rua. O Senhor chegando aqui nesta manhã. Você que nos ouve agora, todo em torno aqui, as casas, você que está agora dentro do seu lar, com a sua família. É o Senhor quem preparou este dia para nós. A palavra de Deus diz que nele nós alegramos e exultamos, porque ele nos preparou o melhor. E neste momento eu quero convidar a todos a estender a mão, porque nós vamos levantar um clamor pelas famílias. Foi forte, pastor. E tem o vídeo que eu mandei, o diretor, que é lá o local. Olha, pra quem não tava lá, a gente montou ali a igreja, Pastor Carlinhos. Aqui a gente montou, e ali a igreja, ó. A gente colocou muitas crianças, muitas famílias. Aí foi antes do culto. Estávamos ali, ó, reunidos. Quem não foi, perdeu, né, pastor? Foi fantástico. Mas assim, vamos ter mais em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Foi algo maravilhoso. A loja que a gente orou pela irmã é aqui nessa avenida, um pouquinho mais pra cima ali. Direito ali. E fiquei muito impactado de saber desse testemunho. Eu creio que todo mundo ali vai ficar alegre, né? Alegre, marcado, né? Marcado de saber que Deus fez isso. E chamando o povo ali, né, pra ir pra igreja. As crianças, né? Foi uma bênção isso aí. Então, o que eu senti é que as crianças, elas estavam ali evangelizando, elas estavam sentindo realmente o chamado ali. E exercendo, né, tão pequenos e com tanta responsabilidade. E você vê, assim, o olhar das pessoas, que primeiro Deus estava trabalhando no coração de cada um, antes de servir ali, né? Em cada atuação. Foi. Deus trabalhou comigo, foi assim. Antes de eu pegar um balão, o Senhor já trabalhou comigo. Isso é importante, porque isso atrai o olhar da criança. E isso vai trazer a criança pra cá, uma cor, um balão. E aí, é muito forte. A gente que trabalha com criança sabe disso. Parece que é, só uma fitinha, um doce. E para aqueles que também estavam ali, Rosana, com sua primeira vez, com os veteranos, isso vai marcar a vida deles. Eles farão outros, mas aquele dia marcou, vai ficar na história da vida deles. Então, isso que é interessante, a igreja precisa estar saindo para fora mesmo, falando de Jesus Cristo, anunciando. Quem salva é o Senhor. Aleluia. Não é? A nossa função é falar. E aí ele é a pessoa que toma a providência. A seara é grande, pastor, né? E são poucos os ceifeiros. Eu falo que eu tenho um testemunho de amigos que iam comigo pra igreja por causa de doce, por causa das festas. E hoje são pastores, levitas. Na nossa igreja tem um que na quadrangular mesmo, ele falou, eu fui pra comer só. E ele ouviu a palavra e guardou no coração. E essa semente germinou. E hoje é um músico, né? É um levita da casa do Senhor.
Então, Deus dá estratégias, né, para nós. E o Projeto Sem Paredes é uma estratégia do Senhor para unir as igrejas, né, no propósito, é o reino de Deus. E aquilo que o bispo falou, né, o bispo Francisco comentou comigo ali, e a gente estava tomando um café, e aquilo que a gente participa, né, e partilha da mesma visão. É como é importante e, por outro lado, faz falta que as denominações se juntem, se unam para um propósito. Dá a impressão de que cada um faz uma sua parte, quando não existe uma sua parte. O projeto, Jesus, ele fez o que tinha que ser feito. Não tem mais que fazer nada. É só fazer o que ele mandou. Então, o ideal aqui é quando as igrejas se unem e fazem um trabalho onde ninguém está preocupado quem vai ser melhor visto, a igreja que vai ser melhor vista, se o pastor que vai ser o que vai ser o aclamado lá no palanque. Não, vamos fazer um evangelismo lá no bairro, longe da minha igreja, por que eu vou lá? Não, vai encher a igreja do outro pastor. Entendeu? A visão do reino aí é o que impera. Agora, é lógico, né, que atrás da palavra importante é o reino, tem pessoas que se escondem nisso e às vezes acabam falando assim: não importa, a pessoa aceitou Jesus aqui, não importa a igreja que for. Mas Jesus falou assim: eu tenho muitas ovelhas que não são deste aprisco, mas tem aquelas que são. Então, como Paulo fala, né, se vocês julgam que são de Cristo, julguemos nós que somos também. Então, se ele recebeu Jesus e está numa igreja X, tem para a igreja Y. Não precisa brigar. Todos os lugares que estão com as portas abertas, que zelam para a pregação da palavra de Deus. Palavra de Deus. Não subterfúgios. Sim. Não outras coisas que eu não vou entrar em questão aqui. Mas que prezam pela palavra, o Senhor vai enviar. Agora, um detalhe que é importante falar aqui no nosso momento espaço missionário é aquela frase que Jesus falou, né? Vocês pregam o evangelho e as ensine aquilo que vocês aprenderam. Então, ganhar as pessoas para Jesus sem ensinar, você vai entrar por uma porta e vai sair pela outra. E se eu não me engano, quando houve a grande comissão, acho que, não sei se foi dos 12 ou dos 70, acho que dos 12, ele fala assim: ide ensinando e pregar. Ele coloca em primeiro lugar ensinando, inclusive. Até porque o ministério de Jesus, vamos deixar 98%? Ensino. Mestre, né? Era conhecido como Jesus, ele ensinava. Agora, o que acontece? Porque é interessante que as pessoas entendam o que estão ouvindo. Jesus tinha essa preocupação, o chamado de mestre. E o bom que ele tinha nele, né? O dom do mestre, da palavra, do profeta, do evangelista, ele tinha de tudo nele. Mas a preocupação dele era ensinar o reino. Então, é isso que o evangelismo que acontece na missão, né? E acontece nas igrejas no Brasil e no mundo, ela tem esse propósito. Eu ouvi de uma missionária, de uma coordenadora nacional de missões da nossa igreja quadrangular, estando eu numa reunião na nossa sede nacional. E ela foi bem enfática, ela falou assim: por que trabalho de missões? Todo mundo ficou esperando ela dizer o porquê. Eu vou só destacar duas coisinhas. A primeira, o trabalho de missões, de evangelismo, visa mostrar o amor do Pai ao perdido através da fé em Jesus Cristo. Primeira coisa. Segunda coisa é tornar aquele local conhecido. Como? A igreja daquele bairro conhecido. Olha. Porque ela é um pronto socorro das pessoas que virão. Não sabem que está lá, ou se não conhecem, como que elas vão buscar, né? Entende? Eu vejo às vezes numa inauguração de uma loja, você põe música, solta rojão, coloca lá um palhaço na porta, dá bala, dá algodão doce. Qual a intenção deles? É o marketing, mostrar que aqui tem uma loja. Mostrar, exatamente. Então nossa função como evangelistas é o quê? É apontar para Jesus, que Ele é o Salvador, Ele que vai resolver a situação do homem, Romanos 5:1, né? Justificados pela fé, temos paz com Deus por Jesus, mas também mostrar que há um local onde a pessoa pode ser tratada, ser alimentada e assistida. Tá? Mas há quem ainda diga: não, igreja não é templo, eu sou igreja. Mas se esquece
que o templo é uma junção, é um lugar que recebe a igreja de Cristo. Por isso que a igreja é chamada de dentro para fora, né? Então eu vejo assim. Então as pessoas estão assim, eu vou cultuar a Deus pela internet, eu vou assistir tomar ceia pela internet, não tenho nada contra. Mas eu não consigo não, pastor. Mas a comunhão. Mas nada supera, né? Esse calor humano. Nada supera você olhar pro teu irmão, dar um abraço nele, tá tomando a ceia ali, pegou o pão, ele também pegou. Trocar o cálice. Não é? Né? Trocar o cálice. Nossa igreja. É fundamental. Tá? E evangelismo é isso. Glória a Deus. Pastor, a gente já tá quase caminhando aqui pro finalzinho. Sabe que eu tô falando muito? Não, sabe o que é? Quando tá bom, a gente, até no intervalo, eu tava falando ali com o nosso diretor, passou rápido, ele falou, quando tá bom o papo, é essa visão que a gente tem. E assim, pastor, pra gente fechar, né, esse assunto, aí eu acho que posso trazer da minha experiência e também algumas coisas que eu ouço. As pessoas, elas ficam às vezes preocupadas com a retaliação que ocorre devido a esse empenho, né? Esse saque que ocorre, né, no inferno quando a igreja vai lá, porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. E eu sempre interpretei esse versículo, essa palavra, como as portas do inferno não prevaleceram contra a igreja, que Deus vai abençoar, que a bênção não vai, né, poder ser interrompida. Mas quando eu entendi lá que as cidades elas eram muradas e as portas protegiam para que não houvesse saque, para que não houvesse, né, ali o inimigo entrar lá e roubar, nós temos esse chamado de entrar no inferno e saquear o inferno, tirar as almas que estão lá. O senhor leu muito bem agora aí alguns versículos. E as pessoas, elas ficam preocupadas de eu fui lá e no terreno do inimigo e pisei lá e fiz, e agora vai ter uma retaliação. E aí também voltando àquela primeira questão de estar preparado para fazer a obra, né? O senhor tem alguma palavra, alguma coisa da tua experiência de anos aí em relação a esses levantes, a essas retaliações, e para as pessoas que estão nos ouvindo, os irmãos que estão nos ouvindo, poderem seguir fazendo a obra, né, mesmo com esse tipo de situação? É interessante quando Jesus fala desse texto, né, as portas do inferno não prevalecerão, ele está citando um local lá em Jerusalém que é um vale, e todas essas pessoas mortas eram colocadas naquele lugar. É um lugar de morte. Então ele fala assim, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, porque tinha um portal, e passou desse portal era lugar de morte e destruição. Porque eu vejo assim, a retaliação, ela acontece. Eu estou falando com pessoas agora que já experimentaram essa retaliação, até de a igreja quase fechar as portas, porque não entende o mundo espiritual. E Paulo orienta muito bem que nós não devemos ignorar os ardis de Satanás. Ele não tem pressa, ele não tem descanso. Ele é um inimigo do homem. Ele quer ver o homem destruído. Ele não pode com Deus, então ele vai lutar com o homem. Quando a igreja sai a campo para essa finalidade, é lógico que está mexendo no território dele. É por isso que a oração foi fundamental em quase 30 dias. E a gente debateu muito sobre aquela questão dos principados dominadores do mundo das trevas, para que a oração fosse quebrar no mundo espiritual a articulação feita no mundo físico, para que a igreja saísse e lograsse êxito. Porque se a gente vai fazer o evangelismo, não tem essa preparação e não entende que o mundo espiritual também está armando, então a gente vai e tem esse problema de retaliação. E por que da pastora Adriana e os demais serem engajados pelo Espírito Santo nesta missão, dia 25 de agosto, de maio, o último sábado lá de maio? Porque um fato aqui, voltando na retaliação, de um pastor nosso, há uns anos atrás, ele estava na igreja do Ipiranga. Eu comentei isso. Ministério do Ipiranga? Não, quadrangular, mas lá no bairro do Ipiranga. E lá tem um histórico, escravos, de morte, tanta coisa do passado, a história conta.
E ele foi fazer um evangelismo, foi querer ser agressivo. Ele pegou a igreja local e foi. E o evangelismo foi maravilhoso. Só que a retaliação veio. Veio com problemas financeiros, pessoas deixando a igreja, problema familiar, casal se desentendendo, do nada. E ele, desesperado, foi procurar um conselho. E nesse conselho Deus coloca um pastor mais veterano. Aí ele disse assim, eu não vou dar o nome, questão de ética, Tá bom. mas disse assim, olha, você fez uma coisa que é louvável, mas de uma forma incoerente. Como assim, pastor? O senhor tinha que se precaver com mais autoridades com você nesse âmbito. Olha. E aí ele falou, puxa, e agora o que eu faço? Agora você vai se reerguer, nós vamos ajudar você e Deus vai operar e a coisa vai se reverter. E se reverteu. Glória E ficou a Deus. melhor do que estava. Eu creio. Depois agora ele está em Sorocaba ministrando numa outra igreja lá. Eu lembrei isso aí de anos atrás, muitos anos atrás. O Espírito Santo me despertou para isso. Foi para isso que Olha. a ideia é chamar a pastora Adriana Preparar. e outros pastores da nossa região, de outras igrejas, a orar juntos. Por isso que o evangelismo dia 26 de maio, eu creio que foi um impacto, porque nós ganhamos almas do mundo espiritual. Eu creio. E elas vão agora começar a se manifestar, porque houve uma quebra no mundo espiritual. Que acontece primeiro no mundo espiritual e depois... Aí se você perguntasse, e lá, vocês têm tido retaliação? Não. Eu creio. Porque nós estamos Eu creio. na mesma visão de antes, durante e depois. Não oramos para acontecer. Não estamos no meio para Deus fazer dar certo. E não estamos agora desleixados no final. Oramos para fazer, Já oramos para entendi, acontecer e todo o oramos processo. depois. E continuando orando. Estamos orando até hoje. Glória a Deus. E eu estava numa reunião online e eu falei para a equipe assim, talvez você fale assim, mas eu não vi ninguém recebendo Jesus como Salvador, eu não vi nada acontecendo. Eu disse para essa pessoa, dentro da reunião, o que aconteceu na 26 de maio foi um abalo no mundo espiritual. Aleluia. E as pessoas vão chegar. Eu creio. É isso. Em nome de Jesus. Quando você se precaver com preparo, diz a Bíblia, né? Prepara a tua obra no campo e vai para a cidade e realiza ela. Você tem mais êxito. Agora, se você vai assim, em nome de Jesus, dá errado. Olha a retaliação que diz o livro de Atos, né? Que quando os demônios lá começaram as pessoas viram Paulo expulsando demônio, eles falaram, vou expulsar também. Em nome de Jesus, prepara. Aquele que Paulo está pregando. Os demônios falaram o que para ele? Olha, eu conheço Jesus, eu conheço Paulo. E vós quem sois? E a Bíblia diz que aqueles homens apanharam, as roupas rasgadas, correram. Então, percebe que não podemos subestimar o mundo das trevas. Agora, deixo claro aqui para as pessoas que estão participando do podcast. Deus não está em pé de igualdade com Satanás. Tem que ser claro isso. Porque o diabo está disputando, ele puxa daqui, Deus puxa dali. Deus apresenta ali um pirulito bonitinho, o diabo apresenta uma bala diferente. Não. A Bíblia diz que, lá em Colossenses, que o Senhor expôs publicamente a vergonha, a derrota e destruiu Satanás e seus demônios. Então ele não é uma pessoa que está de pé de igualdade. É lógico, aquilo que a gente mais alimenta, o que vai ter influência em nós. Ou a carne ou o espírito. Agora, se eu ponho minha vida na presença de Deus e for fazer o que Deus mandou, olha, eu vou dizer para vocês, todo arsenal do reino de Deus está disponibilizado para você. Essa foi a oração de 1 até dia 26. Senhor, tudo que o Senhor tiver no teu arsenal, capacita todos nós. E esta unção envolve todos nós. E aconteceu. Você não sabe, vou te contar. Gostou do som? Lá no dia? Muito bom. Um som poderoso. Eu tava vendo o bispo cantando e pulando lá e fazendo aquelas coisas todas. Sabe como é que foi aquele som? Eu não podia tirar o som da igreja, que tá todo montado. Aí eu tinha um conjunto de som ali que era reserva. Esse som no dia não funcionou. Meu Deus. E foi aquele som maravilhoso porque foi
Eu lembro como você chamou aquele rapaz. Aí eu chamei o rapaz. Sabe que ele falou pra mim assim? Pastor, eu não costumo atender a pessoa assim. Mas tava no dia. Deus preparou tudo. Olha como é que é as coisas. Ele costuma atender assim, eu fecho o negócio com a pessoa numa data antecipada, tá na minha agenda, aí eu vou lá e monto tudo porque eu tenho uma data agendada. Deus fez um milagre aí naquele dia. E aí ele falou assim, quando o senhor falou, eu vim. Agora, quer saber mais? Ele era um crente de Jesus? Não. Meu Deus. Montou, fez Deus. os testes todos, foi embora. Todo mundo cantou, aquela coisa bacana. Chegou no final, ficou lá em cima esperando a gente terminar de cantar. Eu vi. Aí todo mundo, até o ladrão da alegria lá, tocar teclados também, né? Ele esperou o ladrão da alegria tocar, o pastor lá. Que bênção. Enfim, você vê como que as coisas elas cooperam para um propósito que é o alinhamento do Pai, Filho e Espírito Santo. Glória a Deus. Agora, se não tem esse alinhamento, então o Pai não tem compromisso. Jesus não tem compromisso. O Espírito Santo não tem compromisso. É desdenhado. Esse é o segredo. Pessoal, já deu o nosso horário. Meu Deus. Pastor, obrigado. Deus abençoe grandemente. Você vai voltar aqui outras vezes em nome de Jesus. E eu vou lá dar meu testemunho que a gente combinou. Obrigado, viu? Deus abençoe em nome de Jesus a todos. Pai do Senhor, meus queridos. Até o próximo programa. Em nome de Jesus. Amém.